Se eu pedir paciência para Deus, Ele vai me dar problemas. Seja bem-vindo aí no nosso canal Crescendo em Sabedoria e Graça. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Meu nome é Diego Gomes e quero convidar você a sentar um pouquinho, a pensar sobre essa frase. Com certeza você já ouviu essa frase, né? Eu já ouvi essa frase, eu já repeti essa frase, com certeza você provavelmente já repetiu essa frase. Eu não vou pedir paciência para Deus porque possivelmente Ele vai me dar problemas para que eu tenha paciência, né? Essa frase, bom, ela de fato parece sim carregar sabedoria, né? E a ideia de que a paciência não é algo que simplesmente a gente recebe, né? Algo que a gente aprende a desenvolver através dos desafios, né? Das situações que nos desafiam e tal, né? Mas é quase um paradoxo espiritual, tá? Ah, Quando alguém pede paciência a Deus, ele não entrega paciência, né? Pronta, né? Como se fosse um doce, mas permite circunstâncias que exercitam nossa virtude ou essa virtude em nós, como se fosse um treino, né? E de fato é assim que a gente pensa, ou assim que talvez a gente tenha aprendido, né? Mas eu fiquei me perguntando, da onde que vem isso, né? Será que isso é um ensinamento bíblico? Ou da onde vem esse ensinamento? Será que nós encontramos algum texto bíblico que sugira esse tipo de coisa, né? Ou que diga isso literalmente, né? Bom, nós encontramos esse ensinamento de fato, mas num filme chamado Todo-Poderoso 2. Claro, entre outros filmes, né, como, por exemplo, o filme que conta a história do padre Stu, e realmente em alguns trechos desses filmes a gente encontra essa frase, né, ou essa ideia, né. Mas na Bíblia o que nós vemos é um pouco diferente, tá? É um pouco fora dessa ideia onde eu peço paciência e Deus me dá problemas, para que então eu exercite a paciência, ou para que então eu tenha paciência, no caso, né? O ensinamento de Jesus Cristo, ele é justamente o contrário. Né? Como assim, Diego? Vamos entender esse negócio, né? Quando nós pedimos algo ao Pai, ele nos dá o que é bom e necessário, tá? Não algo que nos prejudique, ok? Como é que eu posso afirmar isso, né? Como é que eu posso apoiar essa ideia? Em Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11, Jesus dizendo o seguinte: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra, né? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ao Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, né? Ou seja, a Bíblia, de fato, mostra que Deus responde às nossas orações com bondade e sabedoria. A paciência, por exemplo, ela é fruto do Espírito Santo, tá? Não algo que Deus nos dá através de complicações, mas sim através da transformação interior que Ele mesmo opera em nós através do Espírito Santo. O que acontece é que, na prática da vida, muitas vezes as circunstâncias difíceis acabam sendo ou se tornando um terreno onde a paciência floresce, a paciência aparece, né? Mas isso não significa que Deus nos manda problemas só porque pedimos paciência. Deus de fato nos dá o Espírito Santo e é esse processo que acontece na gente e é nesse processo que aprendemos a lidar com as dificuldades da nossa vida de forma diferente, de formas diferentes. A Bíblia fala muito, tá, sobre paciência, na verdade, mas sempre como fruto do Espírito ou como uma virtude cultivada pela fé. Não como um fruto simplesmente de um problema enviado por Deus. Mas como é que eu posso entender a paciência? Sabe, porque, né, como é que isso acontece na realidade? Bom, a gente precisa entender a paciência numa perspectiva de mundo onde a gente tem a certeza que teremos aflições,
Entende? As aflições não são resultado, os problemas não são resultado de eu ter pedido paciência a Deus. O próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, então nós precisamos entender a paciência a partir de um mundo onde sabemos que teremos aflições, que teremos problemas, né? Uh, o gás acaba, o pneu do carro fura, né? A gasolina tá cara, o salário já não dá, o chuveiro queima, né? A luz não acende, enfim, as pessoas se atrasam, as pessoas não retornam, e o mundo ele tá cheio de coisinhas que exigem paciência nossa, né? Mas então como eu posso entender a paciência a partir desse mundo onde eu sei, onde eu tenho a certeza de que eu vou ter aflição, né? Ou de que vou ter problemas, né? Bom, então a gente precisa, primeiro passo é entender que a paciência de fato ela é fruto do Espírito Santo, tá? Então a paciência é uma ação direta do Espírito Santo em nós, numa ação de transformação em nós, ok? Então, Gálatas 5, 22 a 23 vai dar exemplo disso, né? Ela vai dizer, mas o fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria, paciência. Paciência como fruto, né? Então, é a ação direta do próprio Deus em nós, através do Espírito Santo, que transforma a gente de tal maneira onde a paciência floresce, onde a paciência aparece, onde a paciência ela se mostra como aquele que está sendo dirigido, ministrado, conduzido pelo Espírito Santo. Uma outra ideia importante que a Bíblia traz é que as dificuldades podem sim ser usadas por Deus para florescer, fortalecer a nossa paciência, mas não como um castigo, né? E sim como um processo de crescimento. Onde é que eu encontro isso? Romanos 5, de 3 a 4. Gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, né? Então, e a paciência, a esperança, e a esperança, e a experiência, a esperança. Ou seja, a gente percebe no texto que a paciência ela é produzida por quando eu passo por situações de tribulação, né? Mas não como fruto da tribulação, né? Ela é fruto do Espírito que através da tribulação ela floresce, entende? Então percebe que é diferente de eu pedir paciência e Deus me dar problemas. O mundo eu já vou ter problema suficiente. E o Espírito Santo, então, ele está em nós para gerar essa paciência em meio à tribulação, né? E é essa experiência diária, né? Isso é o que a cada passo que a gente dá é o que a gente percebe de fato e de verdade, né? A paciência ela é resultado da perseverança de fé também, né? Tiago 1, capítulo 1, versículo 13 e 4, vai dizer, sabemos que a prova da nossa fé produz a paciência. Ou seja, a paciência nesse sentido aqui, nesse contexto, ela é resultado da nossa fé ser provada. Percebe? Então, quando eu preciso exercitar a minha fé, esse exercício de fé vai produzir em mim paciência, né? E percebe que não é uma paciência de saber esperar, mas é uma paciência que confia tranquila em Deus, tá? Não é porque eu estou tendo paciência, eu espero, mas o meu coração está agitado. A ideia mais certeira é o que Salmos 37:7 vai dizer: descansa no Senhor e espera nele com paciência. Percebe que paciência está ligada diretamente com o descanso aqui, né? Então a paciência também é entendida como essa confiança tranquila em Deus, né? Aquela confiança, aquela paciência que faz o coração se acalmar, que faz o coração descansar, né? A paciência é parte do caráter cristão, gente. E devemos vestir a paciência todos os dias. Como assim vestir a paciência todos os dias? O apóstolo Paulo fala exatamente isso em Colossenses 3:12. Ele vai ensinar a gente de uma forma clara, revestivos, ou seja, vestir por cima, né, por cima da nossa roupa, por cima de nós, né, como eleitos de Deus, santos e amados, de profunda compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência.
É como se eu pegasse a roupa da paciência e jogasse por cima de mim, né? Então, eu preciso me revestir da paciência. Ah, é claro que, como a gente falou, a paciência ela só vai se mostrar em situações de problemas, de aflições e tal. Mas no mundo já teremos aflições, né? Eu não preciso orar a Deus pedindo paciência para que eu tenha problemas. Eu já tenho os problemas, eu preciso que o Espírito Santo trabalhe em mim de certa forma, onde a paciência, esse esperar tranquilo em Deus, essa confiança tranquila em Deus floresça, apareça, se mostre, né? Entende? Então, a paciência não é um presente pronto, de fato, mas é uma virtude que Deus cultiva em nós pelo Espírito Santo, né? As tribulações podem ser o campo de treino realmente, né? Onde a paciência floresce, aparece, mas isso não significa que Deus nos dá problemas só porque pedimos paciência. Diferentemente da frase do filme, a Bíblia garante que Deus nos dá boas coisas quando pedimos boas coisas, né? Como pedimos aquilo que é bom. Mateus 7, né? Certo? Deus abençoe você, fica na paz, até a próxima. Espero ter contribuído para o crescimento de sabedoria e fé do seu coração. Deus abençoe você, até a próxima.